Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje não falaremos apenas sobre segundos, minutos ou horas. Falaremos sobre a essência que move o universo e aprisiona a mente humana, o tempo. Desde que nascemos, somos marcados por ele. O primeiro choro, o primeiro passo, o primeiro amor. Tudo parece acontecer numa linha invisível que chamamos de vida. Mas o que é, afinal, essa linha? Será o tempo algo real ou apenas uma invenção da nossa percepção? O som do relógio é constante, mas ninguém o vê. Ele marca impiedoso o ritmo de tudo o que existe. As estrelas nascem e morrem ao compasso desse tic-tac cósmico. Civilizações inteiras surgem e desaparecem sob o mesmo ponteiro invisível. E nós, frágeis e temporários, acreditamos estar caminhando para frente. Mas e se não estivermos? E se o tempo não estiver fluindo, mas apenas sendo? E se o passado, o presente e o futuro forem apenas diferentes janelas de um mesmo eterno agora? A ciência, em sua busca por respostas, descobriu que o tempo não é o que parece. Não é uma linha reta, não é constante, não é talvez sequer uma realidade fora da mente que o observa. Antes de tudo, antes do primeiro instante, havia o nada. E desse nada, o universo explodiu em existência. Foi ali que o tempo nasceu, junto com o espaço, a matéria e a luz. Naquele ponto de energia e mistério absoluto, o relógio cósmico começou a girar. O Big Bang não apenas criou estrelas e galáxias, ele criou o próprio fluxo da existência. O tempo, como conhecemos, começou ali, e desde então nunca mais parou. Ou talvez nunca tenha realmente começado. Einstein dizia que o tempo é relativo. Hawking acreditava que o antes do Big Bang simplesmente não existe. E se ambos estivessem certos, o tempo não seria uma estrada, mas um oceano. E nós, viajantes sem bússola, apenas sentimos as ondas que nos atravessam. O relógio invisível do universo continua a girar, mas talvez ele não esteja medindo o movimento das coisas. Talvez esteja medindo o mistério da própria existência. No início do século XX, a humanidade acreditava que o tempo era algo absoluto, imutável, linear, um rio que corria do passado ao futuro, na mesma velocidade para todos. Mas um homem, de mente inquieta e olhar perdido nas estrelas, desafiou essa crença. Seu nome era Albert Einstein. Com sua teoria da relatividade, ele mostrou ao mundo que o tempo não é uma constante universal. Ele se dobra, se estica, desacelera e se curva. O tempo depende da velocidade e da gravidade, dois fatores que podem alterar o próprio tecido da realidade. Imagine dois relógios idênticos. Um permanece na Terra, o outro viaja em uma nave próxima à velocidade da luz. Quando o astronauta retorna, o relógio dele mostra menos tempo passado, enquanto para nós anos se foram, para ele talvez apenas dias. O tempo fluiu diferente, e não foi apenas teoria. Experimentos reais provaram isso. Relógios atômicos levados a bordo de aviões realmente voltaram marcando um tempo diferente dos que ficaram no solo. A ciência descobriu, enfim, que o tempo é elástico. Einstein uniu o espaço e o tempo em um único tecido, o espaço-tempo. Nele, o passado, o presente e o futuro não são três pontos separados, mas dimensões coexistindo em uma única estrutura. Tudo o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá existe simultaneamente, como páginas sobrepostas de um mesmo livro cósmico. Ele dizia: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, embora persistente. Essa frase soa simples, mas destrói o que pensamos saber sobre o mundo. Se o tempo não flui, se ele não corre, então o que é o agora? Talvez o agora seja apenas o ponto de consciência que percorre o universo fixo do espaço-tempo. Como se nossa mente fosse uma lanterna, iluminando um instante de cada vez, enquanto todo o resto, passado e futuro, já está ali, esperando ser visto.
Para Einstein, o universo é um grande bloco, imóvel, eterno. O tempo, portanto, não passa. Somos nós que nos movemos através dele, como viajantes percorrendo um mapa já traçado desde o início da criação. O futuro já existe. O passado jamais deixou de ser. E o presente é apenas o toque momentâneo entre o que já foi e o que sempre será. Einstein mostrou que o tempo não é uma linha, é uma teia, onde cada ponto influencia o outro, e nada realmente se perde. O que chamamos de fim pode ser apenas uma mudança de perspectiva, uma virada da página dentro de um livro que jamais deixa de ser escrito. O tempo, afinal, pode ser apenas a sombra do movimento da luz. E a luz, eterna e constante, talvez seja o verdadeiro relógio de Deus. O universo mede o tempo em órbitas, rotações e explosões de estrelas. Mas o ser humano mede o tempo de outra forma, dentro da mente. Para nós, o tempo não é apenas um número marcado em um relógio, é uma sensação, um ritmo invisível que pulsa entre os pensamentos. Feche os olhos por um instante e tente lembrar do seu passado. Você consegue viajar até um momento distante apenas com a lembrança. Um cheiro, uma música, uma voz. Tudo pode transportar você para anos atrás em questão de segundos. Mas, se o tempo realmente passa, como podemos voltar a ele? A resposta pode estar no cérebro. A neurociência mostra que o tempo é uma construção mental. O cérebro coleta estímulos, organiza eventos e cria uma sequência que chamamos de passagem do tempo. Mas, na verdade, ele está apenas comparando memórias. Por isso, o tempo parece voar quando estamos felizes. Nos momentos bons, nossa mente não grava muitos detalhes. Já quando sofremos, cada segundo é percebido em alta resolução e o tempo parece se arrastar. Não é o relógio que muda, somos nós. Experimentos comprovam isso. Em testes, pessoas que enfrentaram situações de perigo extremo, como quedas ou acidentes, afirmam que tudo aconteceu em câmera lenta. Os cientistas descobriram que o cérebro, em momentos de medo, aumenta a taxa de processamento, fazendo parecer que o tempo desacelerou. O tempo psicológico se distorce. Há também o tempo emocional, o tempo da saudade, o tempo da espera, o tempo que cura e o tempo que machuca. Cada um tem seu próprio compasso. Enquanto o relógio avança, o coração às vezes permanece preso em um instante que nunca mais volta. Na infância, um dia parece durar uma eternidade. Na vida adulta, os anos passam como se fossem semanas. Isso acontece porque, à medida que envelhecemos, vivemos menos experiências novas. O cérebro deixa de registrar tantos marcos e o tempo, para nossa mente, começa a se comprimir. A ciência pode medir o tempo com precisão atômica, mas nenhum instrumento do mundo é capaz de medir o tempo como o ser humano o sente. O tempo que o coração percebe é elástico, subjetivo, vivo. Talvez o tempo não esteja passando. Talvez ele esteja apenas acontecendo dentro de nós. Um reflexo da consciência, uma ilusão necessária para que a mente consiga organizar o caos da existência. Pense nisso. Se cada pessoa sente o tempo de maneira diferente, então o tempo em si não é absoluto. É um espelho moldado pela alma de quem o observa. O universo possui seus relógios, mas o mais complexo deles é o que habita dentro do ser humano. O relógio da mente, que não mede segundos, mas emoções, memórias e a intensidade de estar vivo. No mundo que nossos olhos veem, o tempo parece seguir uma direção clara. O passado está atrás, o futuro à frente e o presente, um ponto em movimento constante. Mas, quando mergulhamos nas profundezas do universo quântico, essa lógica simplesmente se dissolve. Lá, o tempo parece não existir. No nível das partículas subatômicas, os blocos fundamentais de tudo o que existe, as leis da física clássica perdem o sentido. Elétrons surgem e desaparecem sem aviso.
Fótons percorrem distâncias inimagináveis, às vezes agindo como se já soubessem o que vai acontecer. É como se o universo jogasse dados com o próprio conceito de causa e efeito. Experimentos famosos, como o da dupla fenda, mostram isso de forma perturbadora. Uma partícula parece decidir seu comportamento somente quando é observada. Antes da observação, ela existe em todas as possibilidades ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro, misturados em um só instante. O tempo nesse nível não corre, ele se embaralha. E há algo ainda mais misterioso. O fenômeno do emaranhamento quântico, quando duas partículas se tornam ligadas de tal forma que o que acontece com uma afeta instantaneamente a outra, mesmo a anos-luz de distância, sugere que a informação pode atravessar o tempo e o espaço sem demora. Como se para elas, o conceito de antes e depois simplesmente não existisse. Alguns físicos acreditam que o tempo, em sua forma mais fundamental, é apenas uma emergência, algo que surge da interação entre as partículas e a consciência que as observa. Uma projeção, e não uma realidade sólida. A equação de Wheeler-DeWitt, uma das mais intrigantes da física moderna, vai ainda mais longe. Ela descreve o universo sem incluir o tempo. No nível quântico do cosmos, as variáveis que usamos para medir mudança simplesmente desaparecem. O universo quântico é imóvel. E nós, seres feitos de poeira e energia, percebemos o movimento apenas porque estamos presos à ilusão da sucessão dos eventos. Imagine o tempo como uma corda vibrante. Na escala humana, vemos as ondas se movendo. Mas, na escala quântica, a corda está em todos os estados ao mesmo tempo, como uma música eterna tocando todas as notas de uma só vez. A ciência, ao tentar medir o invisível, acabou tocando os limites do real. Talvez o tempo não exista fora da mente e da observação. Talvez o tempo só exista quando alguém o percebe. Essa ideia, tão absurda quanto bela, leva a uma pergunta que desafia tanto a física quanto a filosofia. Se o tempo é uma ilusão criada pela consciência, quem foi o primeiro observador que o fez nascer? O universo pode ser, então, uma simulação em constante atualização, onde o passado e o futuro são apenas frames congelados de um filme cósmico sem início nem fim. E o presente, o agora, seria o único momento que realmente acontece. Mas acontece em todos os lugares ao mesmo tempo. O tempo, talvez, não seja o tecido que sustenta o universo, mas apenas o rastro deixado pela consciência ao atravessá-lo. Desde que o ser humano aprendeu a sonhar, ele quis desafiar o tempo. Quis voltar ao passado, corrigir erros, reencontrar quem partiu. Quis avançar ao futuro, descobrir o destino e fugir da dor do agora. Mas será possível? Ou o tempo é uma prisão sem portas de saída? A física não descarta a ideia de viajar no tempo, mas impõe condições quase impossíveis. Einstein mostrou que o tempo e o espaço são partes de um mesmo tecido e que esse tecido pode ser curvado pela gravidade. Se o espaço pode se dobrar, talvez o tempo também possa. Nasceu daí o conceito de buracos de minhoca, túneis teóricos que poderiam conectar dois pontos do espaço-tempo, como uma ponte invisível entre o ontem e o amanhã. Em teoria, se alguém pudesse atravessar um desses túneis, poderia voltar no tempo. Mas existe um problema: os paradoxos. O mais famoso é o paradoxo do avô. Se você voltasse ao passado e impedisse o nascimento de seu avô, você deixaria de existir. E, portanto, nunca teria voltado. Um ciclo impossível, uma contradição lógica que desafia o próprio sentido da existência. Alguns cientistas acreditam que o universo simplesmente não permite tais paradoxos. Seria como uma defesa automática da realidade, um mecanismo natural que impede qualquer alteração no enredo do cosmos. Outros defendem uma ideia ainda mais misteriosa, a de que existem infinitas linhas do tempo. Se cada escolha cria um novo caminho,
Então, cada decisão humana gera um universo paralelo, onde cada possibilidade se cumpre em alguma realidade alternativa. Viajar no tempo, portanto, não mudaria o passado. Apenas levaria o viajante a um outro passado, em um universo onde sua intervenção é possível. Isso não é apenas ficção. A física quântica, com sua natureza probabilística, admite que o universo pode realmente ramificar-se a cada evento. Seríamos, então, viajantes inconscientes de um multiverso infinito, onde cada versão de nós vive um destino diferente. Mas e quanto ao futuro? Podemos alcançá-lo? Curiosamente, sim. Em certa medida, a ciência já fez isso. Relógios atômicos em satélites orbitando a Terra marcam o tempo mais devagar do que os relógios no solo. Essa diferença minúscula é real e medida todos os dias pelos sistemas de GPS. Isso significa que, tecnicamente, esses relógios estão viajando para o futuro. E em experimentos com partículas subatômicas aceleradas, próximas à velocidade da luz, observou-se que elas também experimentam o tempo de forma mais lenta. Para elas, segundos podem equivaler a anos em nosso tempo. Essas partículas são, de certo modo, viajantes temporais microscópicas. A teoria diz que, se pudéssemos viajar à velocidade da luz e retornar, encontraríamos um futuro em que séculos se passaram, enquanto para nós, apenas algumas horas teriam se escoado. O futuro, portanto, pode ser alcançado, mas o passado permanece envolto no mistério. Talvez o tempo não possa ser dobrado por máquinas, mas pela consciência. Talvez o verdadeiro portal temporal seja a mente, capaz de recordar o ontem e imaginar o amanhã, vivendo ambos dentro de um mesmo instante chamado agora. E talvez seja por isso que o ser humano busca tanto controlar o tempo, porque no fundo ele sente que o tempo nunca o pertenceu. O tempo é uma força que não volta, não espera, não negocia. Mas para quem compreende o mistério, entende-se algo maior. Talvez o tempo não precise ser vencido. Basta ser compreendido. Imagine dois irmãos gêmeos. Um permanece na Terra. O outro embarca numa nave que viaja próxima à velocidade da luz. Quando o astronauta retorna, algo impossível acontece. Ele está mais jovem do que o irmão que ficou. Esse é o paradoxo dos gêmeos, um dos experimentos mentais mais famosos da física moderna. Ele revela algo que desafia completamente a lógica humana. O tempo passa de forma diferente dependendo de onde você está e de quão rápido você se move. No espaço profundo, a bordo de uma nave ultra rápida, o relógio parece desacelerar. Cada segundo ali é mais lento em relação à Terra. A física chama isso de dilatação do tempo, uma consequência direta da teoria da relatividade de Einstein. E não é ficção, foi comprovada. Relógios atômicos extremamente precisos foram levados em aviões e satélites. Ao retornarem, marcavam um tempo ligeiramente diferente dos que permaneceram em solo. Diferenças minúsculas, sim, mas suficientes para provar que o tempo, em seu íntimo, é elástico. Isso significa que o tempo não é um rio fluindo igual para todos. É como um tecido que se estica e se contrai conforme a gravidade e a velocidade o tocam. Em torno de uma estrela, o tempo passa mais devagar. Num buraco negro, ele praticamente congela. Agora pense, se o tempo pode desacelerar, o que aconteceria se ele pudesse parar completamente? Ou até se inverter? Cientistas tentam responder isso através da física quântica. Em escalas subatômicas, partículas parecem desobedecer à seta do tempo. Elas aparecem antes de desaparecer, reagem antes de serem tocadas, como se o futuro tivesse, de alguma forma, influência sobre o presente. A natureza parece sussurrar um segredo que ainda não compreendemos. O tempo não é apenas algo que passa, é algo que acontece dentro de nós. Quando medimos o tempo, estamos medindo também nossa própria experiência de existir. Talvez o relógio não esteja fora de nós.
Talvez ele pulse dentro de cada consciência como um eco do eterno presente que o universo tenta esconder. Existem momentos na vida em que o tempo parece desaparecer. Instantes de silêncio profundo, experiências intensas ou meditações profundas fazem com que segundos se alonguem até se tornarem eternos. E de alguma forma, percebemos que o tempo não é apenas externo, ele também habita dentro de nós. Pessoas que passaram por experiências próximas da morte relatam uma sensação única. O passado, o presente e o futuro se misturam em um eterno agora. Não há sequência, não há tic-tac, apenas uma consciência plena do que é ser, do que é existir. Místicos e filósofos de todas as culturas falam do mesmo fenômeno. Para eles, o tempo é uma ilusão criada para que possamos navegar pelo mundo físico. Mas a verdadeira essência da vida, a consciência, transcende qualquer relógio ou calendário. A ciência moderna começa a confirmar isso. Estudos em neurociência mostram que a percepção temporal é maleável, que o cérebro constrói a sensação de passado e futuro com base nas memórias e expectativas. Se a mente cria o tempo, então, em momentos de profunda consciência, o tempo pode, de fato, parar. Imagine que cada segundo de sua vida seja uma gota de um oceano infinito. Na maioria das vezes, essas gotas parecem escorrer rápido demais, despercebidas. Mas em momentos de êxtase, dor ou contemplação, cada gota se expande, transformando o instante em eternidade. Talvez o verdadeiro mistério do tempo não esteja no universo lá fora. Talvez ele esteja dentro de nós, na forma como sentimos, lembramos e existimos. O tempo físico pode continuar, implacável e constante, mas o tempo interior é maleável, subjetivo, pessoal e, em certos momentos, infinito. O tempo, então, não seria apenas uma medida de mudança, seria também a chave para compreender a consciência, a alma e a própria essência da vida. E talvez seja por isso que quando nos conectamos com algo maior, seja a meditação, a contemplação da natureza ou a proximidade com o divino, sentimos que o tempo desaparece. O eterno agora não é apenas uma metáfora, é uma experiência real, um vislumbre do que o universo realmente é. Um instante em que tudo que já foi, tudo que será e tudo que é, existe simultaneamente, em perfeita harmonia. Existem momentos na vida em que o tempo parece desaparecer. Instantes de silêncio profundo, experiências intensas ou meditações profundas fazem com que segundos se alonguem até se tornarem eternos. E de alguma forma, percebemos que o tempo não é apenas externo, ele também habita dentro de nós. Pessoas que passaram por experiências próximas da morte relatam uma sensação única. O passado, o presente e o futuro se misturam em um eterno agora. Não há sequência, não há tic-tac, apenas uma consciência plena do que é ser, do que é existir. Místicos e filósofos de todas as culturas falam do mesmo fenômeno. Para eles, o tempo é uma ilusão criada para que possamos navegar pelo mundo físico. Mas a verdadeira essência da vida, a consciência, transcende qualquer relógio ou calendário. A ciência moderna começa a confirmar isso. Estudos em neurociência mostram que a percepção temporal é maleável, que o cérebro constrói a sensação de passado e futuro com base nas memórias e expectativas. Se a mente cria o tempo, então, em momentos de profunda consciência, o tempo pode, de fato, parar. Imagine que cada segundo de sua vida seja uma gota de um oceano infinito. Na maioria das vezes, essas gotas parecem escorrer rápido demais, despercebidas. Mas em momentos de êxtase, dor ou contemplação, cada gota se expande, transformando o instante em eternidade. Talvez o verdadeiro mistério do tempo não esteja no universo lá fora.
Talvez ele esteja dentro de nós, na forma como sentimos, lembramos e existimos. O tempo físico pode continuar, implacável e constante, mas o tempo interior é maleável, subjetivo, pessoal e, em certos momentos, infinito. O tempo, então, não seria apenas uma medida de mudança, seria também a chave para compreender a consciência, a alma e a própria essência da vida. E talvez seja por isso que, quando nos conectamos com algo maior, seja a meditação, a contemplação da natureza ou a proximidade com o divino, sentimos que o tempo desaparece. O eterno agora não é apenas uma metáfora, é uma experiência real. Um vislumbre do que o universo realmente é, um instante em que tudo que já foi, tudo que será e tudo que é, existe simultaneamente, em perfeita harmonia. O tempo sempre nos perseguiu, medido em segundos, minutos, anos. Sempre pensamos nele como algo que flui, que nos escapa, que nos define. Mas ao olhar profundamente para o universo e para dentro de nós mesmos, percebemos algo surpreendente. O tempo talvez não passe de fato, o passado não desaparece, o futuro talvez já exista, e o presente é o único instante que realmente pulsa. Um instante que, se compreendido, revela o segredo de toda a existência. A ciência nos mostrou que o tempo é relativo, elástico e, em certos níveis, pode até não existir. A mente humana nos revelou que o tempo é subjetivo, uma experiência interna que molda nossa percepção da vida. A física quântica sugeriu que passado, presente e futuro podem coexistir, embaralhando nossa lógica. Talvez o tempo seja apenas a sombra do movimento do universo, uma marca do fluxo da consciência atravessando a vastidão do cosmos. Talvez cada instante seja eterno, e nós apenas acreditamos estar avançando, quando na verdade somos viajantes do eterno agora. Quando contemplamos as estrelas, quando sentimos a vida pulsando dentro de nós, ou quando experimentamos momentos de silêncio profundo e absoluta presença, entendemos que o tempo não nos domina. Ele é uma tela onde projetamos nossa própria percepção da existência. O universo, com toda a sua grandiosidade, não é apenas um lugar onde o tempo passa, é um espaço onde o tempo acontece. E nós, seres conscientes, somos os observadores que lhe dão forma, sentido e ritmo. Talvez o verdadeiro mistério não seja entender o tempo. Talvez o mistério seja perceber que ele sempre foi e sempre será, não como uma linha que se estende do passado ao futuro, mas como o eterno agora, o único momento que realmente existe. O tempo pode ser a maior ilusão que conhecemos, ou talvez seja a maior dádiva, permitindo-nos sentir, experimentar e existir. E assim, enquanto o universo gira, enquanto as estrelas nascem e morrem, somos convidados a despertar para o instante presente, o eterno agora, onde tudo que foi, tudo que é e tudo que será se encontram em perfeita harmonia. Se o tempo é apenas uma ilusão, uma percepção da consciência, então, o que você acredita? Passado, presente e futuro já existem todos ao mesmo tempo? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando os mistérios do universo. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam se maravilhar com o desconhecido.